Amém. Sim, isso aí. Nós estamos felizes de estarmos aqui nessa noite tão abençoada, tão específica que o Senhor preparou para nós. E dentre tantos lugares que você poderia estar, você está aqui na casa do Senhor. Amém? Eu estou ali com a minha amada esposa, a mulher mais linda desse ambiente. Está ali a Sarinha, faz assim, meu amor. Meu filho Levi, que está ali, faz assim, Levi. E o Noah, que está ali no colinho da mamãe. Amém. E estou aí com os nossos filhos conectados em Jesus também, que estão aí. Amém. E se você não der glória a Deus, eles vão dar glória a Deus. Então eu não sou bobo, quando eu venho pregar eu trago esse pessoal que aí, sabe, fica bem combinado. Estou feliz de estar aqui. Obrigado ao pastor Rubens pela confiança do altar, pelo Jefferson também, pela juventude na presença. Que Deus abençoe a vida de cada um que está aqui. Amém? E vamos falar de Jesus? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Diz amém. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus que escreveu o apóstolo João, no capítulo 15. O Jefferson já me constrangiu aqui com a apresentação desse texto. Um dia eu quero pregar que nem ele, né, como ele falou aqui, mas nós temos algumas coisas para o Senhor falar em nosso coração, nessa passagem tão marcante, esse episódio tão marcante na vida dos discípulos, e que o Senhor ecoou desde o momento que foi escrito até os dias de hoje, para que a gente pudesse entender algumas verdades que o Senhor quer falar ao nosso coração. Amém? Quantos se encontraram, diz amém. E está ali também. Vamos ler até o versículo 17, todo esse texto. A gente foca ali no versículo 12, mas vamos ler aí essa porção até o verso 17. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Esse episódio, ele é uma passagem muito marcante para a vida dos discípulos. O evangelista, o apóstolo, esse homem de Deus, João, escreveu muitos anos depois desse ocorrido, e eu gosto do Evangelho de João, e parece que os últimos cultos de jovens eu tenho pregado no Evangelho de João. Só faltou um terceiro filho para eu colocar de João, tanto que eu gosto desse rapaz. E aqui, esse que é dos discípulos, a característica de um amigo de Jesus, escreveu muitos anos depois. Não sei se você sabe, os evangelhos não eram um diário que à medida do texto. E aí, pastor Everton, tudo bem? Um amigo, falando de amigo, tem muitos amigos aqui presentes, estou feliz, amém? Então esse evangelista, ele escreveu muitos anos depois do ocorrido. Repare que parece que os fatos estão frescos na memória, nas memórias dos evangelistas, né? Os dois apóstolos que escrevem aqui, que participaram, Mateus e João, estavam junto ali, à medida que os fatos aconteciam, mas eles não tinham pretensão alguma de registrar, isso veio depois. E o evangelista João, para mim, ele é alguém que ele emprega alguns detalhes que os outros deixaram escapar. Esse episódio, a partir do capítulo 13, a gente começa vendo o próprio Jesus reuniu ali os seus 12 amigos, seus 12 discípulos, e fez com eles uma ceia. Aqui ele começa, no capítulo 15, ele começa dizendo da conexão que nós temos que ter com Jesus. Ele dá uma ênfase, antes de ele tratar do fator amizade, das nossas relações interpessoais, ele fala primeiramente do relacionamento que nós temos que ter com ele. Você está entendendo? Diz amém? Amém? Ele fala assim: olha, eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador e é o agricultor, vocês são as varinhas.
Se vocês permanecerem conectados comigo, em mim, vocês vão ter vida. Começa a falar de uma vida que não é essa vida que nós vivemos, só a vida humana, mas uma vida que transcende, uma vida que passa além de nós, uma vida que nos faz entender a eternidade. Porque eu não sei se você sabe, quantos jovens aqui não são evangélicos, não são crentes, levante a mão, deixa eu te conhecer. Amém. A nossa vida não é só isso. A vida do homem não só se diz respeito ao seu nascimento e à sua morte. A vida do homem, ela está em Deus. A origem do homem está em Deus. A origem do homem não está na certidão de nascimento. A nossa identidade não é tudo o que diz na nossa certidão de nascimento. Se você tem pai ou não, está ali na sua identidade, na sua certidão de nascimento. A nossa identidade está em Deus. Deus não perde o controle de natalidade. Toda vida que nasce na terra, Deus tem um controle, Deus ama, Deus é intencional. Deus, ele tem um propósito. A vida é o bem mais precioso, por isso que ninguém pode dar e ninguém pode tirar a vida, a não ser o próprio Deus. Então, se uma vida é concebida, mesmo que por horas, e às vezes a gente não entende, algumas maternidades, pais lamentando a morte do seu filho que nem chegou a sair da maternidade, mas o próprio nascer, mesmo que breve, e o próprio partir, para Deus tem importância para o seu plano maior. Aí Jesus, ele senta com seus discípulos. A primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês, Jesus, quando ele está falando publicamente para os profissionais da lei, que tinham pessoas que eram entendidas da lei, ele fala assim: olha, do que se resume a lei? Amarás o Senhor teu Deus, está em Mateus capítulo 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo maior mandamento é amar, semelhante a esse, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois textos de Mateus e o texto que nós acabamos de ler, de João capítulo 15, eles parecem, mas não são iguais. Quando Jesus ele fala assim: olha, ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E semelhante a esse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. É o seguinte: assim como você quer se vestir bem, assim como você quer comer bem, assim como você quer ter uma vida boa, assim como você se ama, assim como você se percebe, assim como você se vê, assim como você é, ame o seu semelhante. Isso é Jesus falando para a multidão, falando para os especialistas, falando para aqueles que não eram próximos de Jesus. Agora, João 15 não. João 15, Jesus está a alguns dias de ser morto. João 15, Jesus chamou a sua turma e vocês conhecem o verdadeiro amigo, não só enquanto vive, mas durante toda a sua vida. E nesse momento Jesus ele faz essa reunião e ele fala assim: olha, um novo mandamento eu dou para vocês. Um novo mandamento eu dou para vocês que são próximos de mim, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. A parada aqui é diferente, você consegue perceber? Não é mais sobre eu amar o outro como eu me amo, mas eu amar o outro como Jesus me amou. Você entendeu? Vale um amém? Para eu saber que você entendeu? Porque eu amar ao outro como eu me amo, irmãos, existem algumas lamúrias que eu posso jogar no meu jeito de amar. Existem algumas feridas que eu posso projetar no meu jeito de amar. Existem coisas que eu preciso trabalhar, que eu me percebo uma pessoa frustrada, uma pessoa, sabe, que poderia ter nascido em uma família melhor, uma pessoa que meu tom de pele, poxa, eu já sofri tanto com isso e eu não consigo me amar tanto, por conta da textura do meu cabelo, eu não consigo ser tanto feliz, e agora, eu preciso amar o outro como eu me amo, como eu me amo. Eu acho que se nós continuarmos a amar os outros como nós nos amamos, irmãos, nunca houve tanta depressão, nunca houve tanta doença imaterial que as pessoas lidam. Essa peça representou muito bem, porque algumas pessoas enfrentam um tipo de batalha, seja pelas drogas, pelo dinheiro, pela beleza, seja por
a bulimia, a anorexia. Tem pessoas que lidam com uma delas. Agora já pensou uma cabeça lidando com a batalha espiritual com todas elas, como ela vai amar o outro conforme ela se ama. Então Jesus fala: meus amigos, amei-vos uns aos outros, como eu amei vocês. Jesus deixou para falar no final, pastor Everton, porque ele teve uma vida inteira para amar, para que os discípulos vissem o jeito certo de ser amado. Jesus, assim que ele encontrou os seus discípulos, ele poderia falar assim: olha, eu amo vocês aí como eu amo vocês. Aí o discípulo ia falar: eu nem te conheço, eu sei que você é de Nazaré, pastor Rubem, eu não te conheço. Mas Jesus passou uma vida com eles, amando eles, incondicionalmente. Primeira coisa que a gente aprende aqui, é que para os distantes, para aqueles que não se aproximam de Jesus, irmãos, para aqueles que não estão perto de Jesus, nós estamos assim, irmãos, nós estamos amando os outros, como nos amaram. Jesus é um irmão mais velho. Você percebe que toda vez que Jesus vai falar de amor, toda vez que Jesus vai falar de amigo, ele fala de pai, ele fala o pai. Jesus é o irmão mais velho, que ele fala assim: olha, eu preciso mostrar para vocês como é de fato ter um pai, como é de fato ser verdadeiramente um filho, como é de fato ser amado. Então a primeira coisa que a gente percebe, que aos distantes é um amor meio que assim, ainda é amor, mas é um amor que ainda precisa ser curado. Chegou mais perto, Jesus percebe, Jesus mostra para os seus discípulos e percebe o quanto aquilo é danoso para eles. E mostra que o verdadeiro amor foi como ele amou. E a gente avança mais um pouco, que a medida, no capítulo 15, verso 14, diz o seguinte: vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos amo. Ninguém vai ser um bom amigo de alguém se não for primeiro amigo de Jesus. Ninguém, eu vou repetir para que você pegue no seu espírito: ninguém vai ser um bom amigo de alguém se não for amigo de Jesus. Se a gente quiser amar o mundo com o amor que transforma o mundo, a gente precisa caminhar com Jesus. O nível de amizade que a gente tem com alguém é quando a gente liga para ela, se importa com ela, a gente dedica tempo com ela. Agora, nós somos amigos de Jesus. Quantos de nós, no dia de sábado de hoje, passamos um tempo significativo com esse amigo? Porque a amizade, ela se mantém pelo relacionamento, a amizade se mantém pelo interesse. Interesse que eu digo se importar, a amizade se mantém pela troca de presentes. Quantos presentes você deu para Jesus durante a sua vida? Ah, mas Deus é Espírito, Jesus é Espírito, como eu posso presentear alguém assim? Seu coração, sua disponibilidade, seu tempo, sua atenção. Você passar um tempo com Jesus. Irmãos, olha só. O desafio da nossa geração é sentir a presença de Deus. E eu não estou dizendo na congregação, eu estou dizendo no secreto. Porque eu quero dizer para vocês uma realidade que talvez você ainda não tenha percebido. Jesus está aqui. Agora, se um ateu tivesse aqui e falasse assim: eu não creio em Jesus, pouco importava a crença dele, Jesus ainda continuava aqui. Porque a presença de Jesus, ela não altera por conta da nossa incredulidade. Amém? Você está entendendo? Jesus, ele está. Agora a diferença, sabe o que acontece, irmãos? Pega aí no seu espírito, é como você se interage com a presença. Porque você começa interagindo não sentindo nada. Parece até uma hipocrisia ou uma heresia, mas você começa na carne mesmo. Mas fulano está na carne, é na carne. Você começa falando: tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és exaltado, santo é o Senhor. Porque, irmãos, olha só, quando a gente declara, quando a gente abre a boca e começa a se relacionar com o nosso amigo Jesus, ele não muda nada. Porque ele é embaixo do Deus invisível, ele é imutável, ele não tem variação de dúvida, ele não muda. Mas toda vez que nós abrimos a nossa boca e relacionamos com a presença dele, ele não muda, mas nós mudamos. Porque nós estamos respondendo à presença dele.
Então, antes de eu falar do preciosismo de você amar uma pessoa, você precisa amar a Jesus. Você precisa amar a Jesus, mais do que sua própria vida, mais do que a comida, mais do que a bebida, mais do que o viver, mais do que o sono. Salmo 32, o salmista Davi, ele fala assim, olha, eu não vou dar sono aos meus olhos até eu achar um templo, uma casa para o Senhor, eu não vou dar descanso às minhas pálpebras, eu quero passar tempo com Ele, eu quero passar a noite acordado com Ele. E aí, irmãos, essa relação não tem como, você começa a receber de fato o que é amor, você começa de fato a perceber o que é amar, o que é ser amado. Você começa a sentir aqui, porque o mandamento que ele dá, ele, versículo 14, vós sereis meus amigos. Primeiro, antes de ele dar o mandamento, ele fala, vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Versículo, abra sua Bíblia aí volta só um capítulo, uma página, dependendo da sua Bíblia, mais os 2 capítulos, capítulo 13. Capítulo 13 do Evangelho de João. Eu quero que nós estamos próximos, começamos abril, estamos no dia 2, daqui a mais ou menos uns 13 dias, 15 dias, o Brasil vai comemorar a Páscoa. Eu quero que você agora, dá uma chapadinha comigo, amém? Amém? Dá uma chapadinha comigo, chapadinhas, deixa o Espírito te levar agora. Chapadinha é você falar assim, ó, porque há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, se tem alguma coisa derramando, irmão, faz assim com o seu copinho espiritual, que tem uma coisa fluindo, tem uma coisa caindo nesse ambiente, nesse lugar, e depois disso você dá uma chapadinha. Porque tem coisas, irmãos, que a gente só vai experimentar embriagado. Tem coisas que a gente só vai entender possuído pelo Espírito. Percebe que um bêbado, ele fica valente e ele não é valente. Sabe, ele é rico e ele não é rico. Percebe que ele fica mais visionário, ele fica mais alegre, ele não é tão alegre, ele é tímido. Porque esse tipo de embriaguez leva ele para um estado que ele não conseguiria ser se ele vivesse na sua vida normal. Então, se você quiser ser mais fluente no Espírito, se embriague pelo Espírito. Você está entendendo? Aqui, capítulo 13, verso 1, diz assim, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a primeira briga, até a primeira desconfiança que alguém ia trair ele. É isso que está falando aí? Não, ele amou até desconfiar que Pedro iria negar ele. Não. Amou até quando, gente? Mas, gente, nessa turma aqui, ele está falando que tem um camarada que eu nunca encontrei ninguém com o nome dele. Ele amou esse camarada com o nome de Judas. Ele amou todos eles até o fim. Olha para mim aqui. O lava-pés significa o seguinte. Jesus, ele tira a sua parte superior da sua roupa. Ele se mostra de fato como ele é para os seus amigos. Ele pega uma bacia, pega os 12 discípulos, 12 amigos. O que era para um serviçal fazer, ele mesmo pega a água, ele mesmo mede a temperatura da água. Olha, você está conseguindo imaginar? Está conseguindo imaginar? Ele pega o primeiro discípulo e ele pega os pés. Você sabia que nem todo mundo tem a habilidade de pegar os nossos pés? Os pés falam de onde você anda. Os pés falam pela sua jornada, pela sua caminhada. E você já viu que não são todas as pessoas que você pode confiar a história por onde você passou? Os seus dilemas, as suas aflições, as cicatrizes que tem nos seus pés, sabe? Às vezes a sua história, assim como o seu pé, não é tão belo como você esperava. Não é verdade, irmãos? Os pés costumam ser uma parte do nosso corpo que,
a gente cobre ele de mais nobreza. O apóstolo Paulo fala de alguns membros que não tem tanta honra, tanta glória assim, mas a gente cobre eles de mais glória. Alguns membros, eles não têm muitas virtudes, mas por isso, por não ter virtude alguma, a gente precisa cobri-los. Você está entendendo? Às vezes, irmãos, a nossa história está na mão de pessoas erradas. Às vezes os seus pés estão nas mãos erradas. Às vezes você não ama seu pai ou não ama a sua mãe por causa da sua lente, a lente está errada. Às vezes você não consegue amar a liderança, não consegue amar o seu pastor, não consegue, porque, irmãos, eu não estou falando de amar os seus inimigos ainda, porque o amor de Jesus, irmãos, é amar o inimigo. Eu estou falando que se a gente não saber entregar os nossos pés para que Jesus lave, porque os pés farão entregar a nossa história para alguém que não vai julgar. E aí um fala assim: Senhor, não, eu não posso te mostrar os meus pés. Eu não posso deixar que você lave os meus pés, Senhor. E aí Jesus fala assim: olha, se você quiser, fazer parte de mim. Irmão, Jesus, irmãos, nunca quis ser distante do homem. Face a face, assim como Moisés falava com Deus, irmãos, face a face, não é só estar olhando olho no rosto, face a face. Levi, Gustavo, face a face é você sentir o meu hálito enquanto eu falo com você. Jesus nunca quis estar distante do homem, Deus nunca quis estar distante do homem. Então, se você não der o pé para Jesus, você não consegue fazer parte, você não consegue encarnar-se em Jesus e Jesus encarnar em você. E então Pedro falou assim: é verdade isso? Se eu dar só o pé, eu faço parte de ti? Jesus faz. Então olha só, Jesus, lava os meus pés, lava a minha cabeça, lava o meu corpo inteiro. Porque às vezes não é só os pés que precisam ser lavados, irmãos, a cabeça da gente. Enquanto eu estou falando aqui, não estou dizendo que você é o pior crente por ter pensado, ou por estar com esse tipo de pensamento, não, estou dizendo, nós somos humanos. Gente do céu, será que é a imagem ilustrativa, aquele hambúrguer que o Jefferson mostrou ali? Você nem colocou, Jefferson, que era a imagem ilustrativa, não. Todos nós estamos pensando que um hambúrguer é daquele jeito, amém? Gente, pode rir, foi uma piada. Então, enquanto eu estou falando, a sua mente está aqui, pensando no hambúrguer que você vai comer, que mostrou para você, está pensando em alguns problemas que você tem que resolver. Isso não é ruim, eu não estou te julgando por isso. Mas, irmãos, quantas coisas passam na nossa mente se a gente não lavar também a nossa cabeça, não lavar o nosso corpo, porque se eu vou tocar alguém, o meu toque precisa ser o toque de Jesus, eu vou ter que me lavar por inteiro. Então a gente vê aqui no versículo 1, que no capítulo 13 de João, que Jesus os amou até o fim. Uma outra condição muito interessante, no próprio capítulo 13, verso 25, tem o seguinte relato: Jesus havia jogado uma situação na mesa: um de vocês irá me trair. E aí os discípulos começaram, olha irmãos, os discípulos já viviam num nível de cura muito legal. Porque se fosse talvez eu e alguns amigos meus, eu estou dizendo de mim e alguns amigos, eu ia ficar assim: Rodrigo é meu amigo de muito tempo, quase de infância, o evangelista José Milson, a gente teve a oportunidade de caminhar junto. Se fosse nós três, a gente ia falar assim: Rodrigo, será que é o Milson? Aí o Milson falando para Rodrigo: não, eu acho que é a Denilson. Mas olha o papo dos discípulos: mestre, será que sou eu? Às vezes quando a gente vê uma situação caminhando para dar errado, a gente fala assim: olha, eu acho que é fulano. Rapaz, você já viu como é que ele é na igreja? Você já viu aquele menino não se converteu não. O pastor tinha que deixar mais umas meia hora debaixo lá do batistério, porque os pecados não saíram todos não, eu acho que é ele. Mas os discípulos, por andar com Jesus, ele falou assim: Senhor, será que sou eu? E aí Pedro falou assim: ei João, o
Alguém chama João aqui? Alguém chama João? Não tem nenhum João aqui? Cadê? João, ô João! Cara, você parece o João mesmo. Você parece o João, o amado. Você parece, os olhos parecem de alguém de amor. Verdade. Não é, gente? Dá uma salva de palmas para o João. João. Então, João, legal, João, que você está aqui. Então, João, o Pedro está do lado de cada mesa. E sabe onde que João estava, João? Qual é o seu nome? Gabriel? Daniel. Esqueci o nome de Daniel, o significado, tá? E aí, costa o seu peito, só aqui, a sua cabeça no peito do Daniel. Isso. Olha como é que João estava. Continua só um pouquinho, se você não se importar, só um pouquinho. E aí eu, Pedro, aqui falando, João, pergunta aí para Jesus se sou eu. Esse texto de João 13:25 fala o seguinte: e então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, tipo João, olhando para Daniel, Senhor, olha só, irmão, Senhor, quem é? Irmão, face a face, sentindo o hálito um do outro, Senhor, quem é? Porque, irmãos, amigo, olha só, eu quero que você pegue aqui isso no espírito, irmão, deixa a sua cabeça, ouvindo isso aqui, ó, de Jesus, porque se a cabeça, irmãos, está no peito, a batida do coração de Jesus estava assim, ó, tuf, 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 e sabe como estava aquele coração? Aquele coração tinha um ritmo de, eu amo, porque Jesus estava perto de morrer, então o coração de Jesus estava bombando amor, e João estava ali sentindo aquele tuf, 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 ouvindo o coração de Jesus, irmãos. Eu acho que a chapação de João começou ali, João, porque esse cara viu coisa que o mundo não viu. João viu coisas daquele tempo, João viu coisas de anos futuro, João viu coisas desse tempo, e João viu coisas do tempo que há por vir. Eu creio que muitas coisas do Apocalipse, todas as coisas do Apocalipse foi na ilha de Pátmos, mas ouvir aquele coração bater, aquele João falou: eu vou te seguir até a cruz. Você não vê ninguém, irmãos, ao pé da cruz, mas João estava lá, assim, ao pé da cruz. Jesus morreu e João estava ouvindo a última batida. Isso que é amigo, irmão, isso que é amigo. Eu quero te dar o panorama. Se chegasse um monte de, eu não vou falar nem policial, eu vou falar milícia. Se chegasse milícia aqui procurando o pastor Rubem, para levar o pastor Rubem, vamos levar ele, quem é, eu, ali ó, irmãos, a gente ia sair correndo, de escopeta, de fuzil, de AK-7, todo mundo ficar, e levando o pastor Pedro. Só que João não, João conseguiu seguir Jesus, por onde Jesus andava, a batida daquele coração, irmãos, estava na cabeça dele. Sua cabeça vai ser sarada, irmãos, não importa a tragédia que você vê, não importa o que você passou na sua história, a sua mente vai ser curada só se sua cabeça estiver no peito de Jesus. Você só vai conseguir ser amigo de alguém se a sua cabeça estiver no peito de Jesus. Esse homem, irmãos, esse João, ele foi possuído de amor, ele foi transformado, porque a gente conhece que ele é o discípulo de amor, mas eu sei de uma oração que ele fez, junto com o irmão dele, falando: Senhor, olha só, se você quiser, a gente pode orar para matar. Não tem que às vezes a gente dá uma oraçãozinha assim: Senhor, tu sabe, a gente ora mais desse jeito, tu sabe, me vergonhou, você viu o que falou da minha unha? Não sabe, Senhor, falou do meu cabelo, Jesus. Às vezes a gente faz essa oração. João fez uma oração: Senhor, quer que a gente faça uma oração de Elias e mata Elias? Ele falou: não, calma aí, fica tranquilo. Mas a cruz, irmão, e o peito de Jesus batendo na cabeça de João, eu acho que João nunca conseguiu dormir direito, sem sentir a batida daquele coração. Você está entendendo? Diz amém? Amém. E aí, irmãos, para a gente finalizar, muitas amizades que Deus coloca na nossa vida, Jesus fala assim: olha, ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a vida pelos seus amigos.
Pode ser que o exercício da amizade possa te levar a condições de dar a vida mesmo. Mas hoje a gente observa o que seria dar a vida por alguém, o que seria dar a nossa vida pelos nossos amigos. Irmãos, é você somar vida. Num tempo que você passar, tipo com Daniel, eu vi que Daniel toca muito bem, Daniel, Deus te abençoe. O tempo que eu passar com Daniel, é eu somar, quando eu estou dando a vida pelo Daniel, é quando a gente sair daquele momento de troca, eu ter agregado vida à sua vida, eu estou dando a minha vida. Você agregar vida, qualidade de vida à minha vida, você sair leve e eu sair leve, com leveza, você sair, sabe, querendo continuar aquele papo, poxa cara, já é tal hora, poxa, tenho que ir, mas é isso que é dar um pouco da vida, porque irmãos, você vai morrer. Nossa, eu estava indo tão bem, né? E fui falar de morte, que você ia morrer, mas você vai morrer, um dia se Jesus não voltar, mas você pode ficar. O ser humano não quer ir, mas no dia que você for, e um dia você vai, ninguém vai ficar para titio, para semente não, se Jesus não voltar, nós vamos morrer, mas tem um jeito de você ficar, nas pessoas, você ficar nas pessoas, porque ninguém morre enquanto é vivo na lembrança de alguém. Enquanto você compartilha de amizade, que às vezes parece o contrário, aquela pessoa você fala, nossa gente, você percebeu uma coisa estranha, depois que fulano saiu, sabe, deixou um clima pesado. Amizades que em vez de dar vida, estão tirando um pouco da nossa vida, apagando, bruxeando a nossa luz, deixando nossa alma carregada, nos direcionando, nos deixando, sabe, porque irmãos, fazer o mal, a gente não precisa de ser sugestivo para fazer o mal, mas algumas pessoas parece que chegam na nossa vida e faltava uma gota d'água, em vez de ela esvaziar o copo, ela deixa a gota cair. Às vezes Deus quer fazer a sua amizade ser limpa, saudável, mas você está, uma oração que eu fiz esses dias, e eu tenho orado a Deus para o Senhor me encher, e eu falei, Senhor, será que não está na hora de eu pedir para o Senhor me esvaziar? Talvez você só vai dar valor ao relacionamento com Jesus, quando você não tiver mais amigo nenhum, ou os pseudos, ou os falsos amigos. Esse ano, irmãos, que nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos perto de Jesus voltar. Esse ano que nós estamos vivendo, o ano mal começou, parece que a gente já está querendo que venha o ano novo logo. É guerra. Irmãos, é todo mundo comprando bicicleta porque está caro andar de carro. As coisas aumentando, os preços subindo, sabe? Parece que é 4 de abril, mas é 2 de abril, mas parece que a gente já viveu uma eternidade nesse ano. Jesus está perto de voltar, e deixa eu falar para você, só existe uma pessoa, embora as amizades sejam boas, para que você flua no caminho com o Senhor, só existe uma pessoa, que pode te levar para o outro lado da eternidade. Olha, viva gente, sabendo que existe o outro lado da eternidade. Nós que somos jovens, nós não temos senso de finitude não. A gente é valente, a gente é corajoso, parece que somos inalcançáveis pela morte ou pelo fim da vida. Mas tem um fim, a vida tem um fim. E você só pode passar para o outro lado da eternidade com Jesus, com o amigo do noivo. Você só vai passar para o outro lado da eternidade em amizade. Então se junte com a galera que é amigo de Jesus, que é capaz de morrer primeiro por Jesus. Se alguém morre por Jesus, fica tranquilo, é bem provável que ela possa morrer por você. Mas se alguém não morre por Jesus, ela vai ser a primeira a pular do barco na sua vida. Amigo de verdade é quem
passa um tempo chato de oração. Eu não posso florear, porque, irmãos, orar é uma batalha, não é uma disciplina espiritual muito fácil, por isso que ela chama disciplina. Então, se tem amigos que fazem isso na sua vida, tem amigos que te direcionam na sua vida pessoal, fala assim, você pode ser mais do que isso, cara. Não é porque a sua família mora nesse bairro que você só pode ser isso, você pode ser muito mais e valorizar e honrar a família que Deus te deu. Mas tem gente que fala assim, rapaz, é mesmo, é difícil mesmo, eu sei de fulano que, sabe, não deu em nada, porque nasceu aqui nesse bairro, mas se você tem alguém que te leva para cima, é desses amigos que você precisa. Pessoas que ouviram Jesus, ouviram o coração de Jesus, e o som da cabeça dela não é peca, não é mata a aula, não é minta dizendo que você vai estar em outro lugar para você não ir no culto dos jovens. Fala isso para dizer para o seu pai que você estava fazendo isso. Não, quem tem a batida do coração de Jesus na cabeça, irmãos, só fala assim, cara, vamos hoje. Mas eu não estou afim, vamos, fique lá. Irmãos, eu não importo se eu estiver pregando e você estiver cochilando e dormindo, eu não me importo. Bom é você estar aqui na casa do Senhor. Bom é você estar aqui. Quantas vezes eu dormi na igreja, eu cresci na igreja, eu dormi na igreja, irmãos, mas aquele ambiente me protegia de muita coisa. Bom que você está aqui, então eu vou para lá e não vou ter prazer, talvez eu quero estar em outro lugar, mas se você tem esse amigo que te leva, que te empurra, esse é amigo de Jesus. E aí, para a gente terminar, João, o amado, ele viveu mais do que os outros apóstolos. Alguns acreditam que ele morreu em torno de 93, 94 anos. Tentaram matar, irmãos. Irmãos, não pode matar um amigo de Jesus. Alguns dizem que João morreu de velhice. Tentaram matar 2 vezes aquele homem, não conseguiu. Até que no capítulo 4 de Apocalipse, eu vi uma porta aberta no céu. Olha, eu estou pregando, às vezes eu fujo um pouco do ambiente, tá? Às vezes diz que tem que ter um certo tipo de decoro para pregar, mas às vezes eu viajo e eu imagino que eu nem estou aqui. Então você pode me ouvir e vai pegando aí no seu espírito. E eu vi uma porta aberta no céu. Irmão, quando não tinha porta aberta mais nenhum lugar, quando tudo estava fechado na terra, não tinha mais nenhum amigo, João no capítulo 4 viu uma porta aberta no céu, e ele ouviu uma voz dizendo, sobe aqui, capítulo 4, depois você lê melhor em sua casa, ele ouviu a voz dizendo, sobe aqui. Irmãos, eu quero imaginar, irmãos, agora o velhinho João, recebendo no Espírito a juventude, porque, irmãos, olha só, João era um velho que ainda era jovem. João era um velho que ainda era jovem. E é lamentável dizer que tem muito jovem que é velho, né? Não, vou não. Não. Me deixa como goleiro, não quero jogar não. Irmãos, eu vou como goleiro se me chamar futebol, que eu não sei jogar. Mas tem, sabe, aquela leseira, tipo assim, sabe? Aquele jovem que é velho. Não estou dizendo de maturidade não, tá? A maturidade, o William Shakespeare disse que a maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve e o que você aprendeu com ela do que a quantidade de anos que você celebrou. Por isso tem algumas pessoas que é muito velhas, mas não tem maturidade. E tem pessoas que são muito jovens, mas são maduras. Mas eu estou dizendo de velhice, sabe, de um breu na vida. Agora, quando João ouviu a voz chamando ele, sobe aqui, aí foi doido. Qual é o seu nome? Como? Ludmila. Aí foi chapação. Porque eu não sei como é que ele subiu para o céu. Só que ele ouviu aquela voz e pareceu familiar ouvir aquela voz. Pareceu familiar ouvir aquela voz. Abriu uma porta no céu. Eu não tinha mais porta na vida, eu não tinha solução nenhuma na vida. Aí você fala, eu vou me matar, eu vou me jogar, me perdi o namoro. Meu Deus do céu, aquele namoro era minha fortaleza, era minha torre forte, era onipresença, onipotência.
está quase salmodiando o namoro, né? Está quase dizendo que o namoro é Jesus. Mas aquele namoro era meu abrigo, meu porto seguro. Irmão, por que você não fala isso para Jesus? Porque crush, você sabe, eu não falo inglês, mas crush quer dizer... Voltou. Desculpa, gente. Aí eu tinha que pagar o microfone. Dando prejuízo, né? Mas crush quer dizer batida, irmão. Sabe por quê? Crush quer dizer, eu tinha uma expectativa e eu fui naquela expectativa e me choquei. Tive uma batida, bati feio. Eu estou tendo crush com alguém. É a expectativa e a realidade que não combinaram. Tá entendendo? Vocês entendem, né? Mas agora aqui, irmãos, a gente ouve João se animando com a voz que era conhecida quando tudo parecia desenganado para ele na terra, e ele sobe. E aí ele tem aquelas visões no capítulo 4. A gente vê a partir do capítulo 5, abre a sua Bíblia e eu quero que você leia comigo de pé. Você fique de pé, eu já estou terminando. Não é João não, é Apocalipse. É Apocalipse, tá? Eu estou falando, meu Deus, estou dando já a referência errada. E aí João já está no céu, Rodrigo. E eu estou vendo agora João, e eu quero que você imagina comigo João no céu. João agora está em uma dimensão, e eu não sei se ele já, sabe, ele estava com um vigor espiritual. Ele não tinha mais nenhum amigo na terra, e ele foi fiel à causa, ele foi fiel ao evangelho, ele foi torturado, talvez se colocasse a CIA para torturar ele, os maiores agentes para inquirir ele a respeito do amor de Jesus, ele diria, eu amo Jesus, eu não nego meu amigo, eu estou com meu amigo. João foi torturado, jogado na ilha de Pátimo, como recurso final para matar aquele homem, mas ele permanecia. Se você não conseguir ler na Bíblia por causa das luzes, fique focado aqui. E João está no céu. Quem sabe agora, irmão, porque a pior coisa é você chegar num lugar que você não conhece ninguém, que você não tem nenhum amigo. Você chega, você fica assim, ó. Você fica meio assim, né? Você fica andando meio pelos cantos e tal, tentando ver se você acha, pode vir. Tentando ver se você acha alguém conhecido. E agora eu imagino João no céu. E ele tentando ver se ele conhecia algum rosto amigo. Capítulo 5. Versículo 1 de João diz: e vi na mão direita, e ele tentando ver se achava algum rosto amigo, algum rosto familiar, e vi que na mão direita daquele que estava sentado no trono, irmão, ter um amigo no trono, irmão, faz toda a diferença. Porque eu quero dizer para você, o céu é para uma comunidade de amigos. No céu não tem ninguém estranho, Bela. Nós vamos chegar no céu, mas eu não conheci Abraão, não conheci Salomão, não conheci Isaac. Mas no céu não vai ter constrangimento da falta de amizade, de amor, porque nós temos um amigo em comum. Nós temos um amigo em comum, e o amigo em comum, sabe o que ele faz? Ele faz as pontes, ele fala, eu preciso que você conheça alguém. Eu estou vendo Jesus e ali João, ele tentando ver a semelhança do que estava sentado no trono, e ele viu que era semelhante ao que havia sido morto, era como se havia morto, porque na verdade ninguém mata Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus traidores que mataram Jesus, não foi quem podia fazer alguma coisa e não fez, que era Pilatos, que matou Jesus, não foi a cruz que matou Jesus. Jesus entregou, porque ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou.
Ele deu por um amor, Ele deu por seus amigos, Ele deu porque Ele amava os seus amigos. Então João falou assim: olha, ele parece um cordeiro. E ele começou a ver, e viu também um anjo forte, versículo 2, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é? Versículo 3, pode continuar. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciões me disse: chora não. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes e reis. Sacerdotes é da tribo de Levi. Jesus em Hebreus é o sumo sacerdote. Se nós somos reis, teremos que ser de uma tribo. E qual é essa tribo? Tribo de Judá. Então todos nós aqui somos da tribo de Judá. E a nossa tribo é a única que tem um leão. E eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e seus selos. Então viu no meio do trono e os 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, eu vi o cordeiro, como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam o cântico, dizendo: digno. Ele é digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foi morto e com teu sangue comprastes para Deus os que pertencem de toda tribo, língua, povos e nações. E João aqui, João tentando ver o trono, tentando ver, parecia alguém que ele conhecia, parecia, e ele falou: é o meu amigo, é o meu amigo. Seja amigo de Jesus, seja amigo de Jesus, porque no céu não vai entrar estranho. No céu, Jesus disse assim: olha, apartai de mim que eu não conheço vocês, só entra quem eu conheço. Então lá no céu a gente vai ver um amigo sentado no trono. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu sei que a primeira oração que a gente tem que fazer é de perdão. É de perdão. É de perdão por a gente ter negligenciado a amizade tão importante e necessária como a de Jesus. Talvez você flui, talvez você se envolve com a obra, mas não se envolveu ainda com Jesus da obra. Talvez você ama a todo mundo, mas ama a todo mundo como se ama. Não ame a todo mundo como você se ama. Ame a todo mundo como Jesus está te amando hoje. Abra a sua voz em oração e comece a orar para Jesus, esse amigo tão necessário. Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito o Senhor fez por nós e pouco fizemos por você até agora, Jesus. A menor chance de morrer por alguém, Senhor, ainda não passou pelas nossas cabeças,
mas que seja necessário o sentimento de morrer pela causa de amizade que temos contigo, Jesus. Pedimos perdão, Jesus, porque muitas vezes a canção não foi coerente com o coração, a canção não condiz com o coração, Senhor. Mas, Senhor Jesus, nos arrependemos diante de Ti, porque só Você pode lavar os nossos pés. Só Você vai olhar para a nossa história e não vai rir dela, e não vai zombar dela, e não vai, Senhor, e querer expor ela, porque Você ama. Você lava os pés como ninguém lavou. Muita gente entrou aqui, nunca entregou os pés para ninguém. Talvez ela só entregou as mãos, levantou as mãos para Jesus e não deixou os pés ser lavados por Jesus. Eu quero chamar você aqui na frente, em nome de Jesus. Eu quero chamar você que quer, na noite de hoje, ser mais amigo de Jesus. Quero chamar você aqui junto comigo, porque nós precisamos entrar no céu juntos, gente. Nós precisamos entrar no céu junto. Nós precisamos entrar no céu junto. Se você está vendo, seja um amigo agora de verdade. Eu vou com você, eu quero estar lá com você. Eu quero ver você no céu, eu quero ver você na eternidade. Eu quero poder olhar, eu quero poder cear com você na eternidade. Vem aqui em nome de Jesus, vem aqui. Talvez ninguém tocou a sua vida de verdade. Tem coisas que estão dentro de você que ainda não foram resolvidas, mas Jesus quer sarar, Jesus quer tocar, Jesus vai transformar a sua vida. Eu quero fazer um convite para você que quer ser tocado por Jesus. Oh, Jesus! Eu quero fazer um segundo convite. Eu quero convidar aqueles que querem tocar pessoas. Você sabe que você não foi chamado para ser um crente comum. Parece que as pessoas abrem a boca muito fácil para você. Você é a pessoa que é amiga. E às vezes vem demandas para você, às vezes vem situações para você que você não pediu. As pessoas trazem, as pessoas falam com o que está passando, o que está vivendo. Eu quero chamar você aqui à frente. Eu quero chamar você aqui à frente, porque a partir de hoje a sua fala vai ter mais poder em nome de Jesus. Não vai ser você aconselhando, não vai ser você abraçando, vai continuar vindo até você. Você vai perder noite de sono querendo ajudar, e é necessário Deus levantar esses amigos, porque não tem como ser amigo do noivo sem ser amigo da noiva, sem ser amigo daqueles que vão para o céu. Não tem como dizer eu amo Jesus e não amar gente, e não querer gente, e não se importar com as lágrimas de gente. Vai ser gostoso, vai ser gostoso, vai ser gostoso entrar lá no céu e reconhecer Jesus, mas reconhecer aquele amigo da escola, aquele amigo da rua, aquela menina do bairro, aquele menino da igreja. Não desista de ninguém, não desista de ninguém, não desista de ninguém. Não desista do seu pai, não desista do seu irmão, não desista da sua mãe, não desista do seu filho, pai. No céu não tem pai de filhos, no céu não tem mãe de filhos, no céu a gente não vai ter pai, porque lá no céu não se casa, não se dão em casamento, não se procria, mas lá no céu seremos um só com Ele. As igrejas vão ficar pequenas. Eu não sei quantos cultos tem no domingo, se tem 2 cultos aqui nessa igreja.
mas as nossas igrejas vai ter que ter mais de uma sessão de culto. Porque tem gente lá fora querendo um abraço de um amigo. As pessoas têm vontade de receber um abraço. Não é só sobre você estar bem e não parar para ouvir a resposta. Você está bem? Pare e ouça a resposta daquela pessoa, porque você pode ser a resposta que ela pediu para Deus. Talvez ela não vai suicidar naquele dia. Talvez ela não vai tomar veneno naquele dia. Talvez ela não vai se cortar naquele dia, só porque alguém chegou e falou: você está bem? E parou para ouvir a resposta dela. Porque alguém que na cabeça só tem o coração de Jesus batendo, tocando, batendo, tocando, batendo, tocando. Senhor Jesus, você sabe o quanto eu te amo. Feche seus olhos e vamos orar comigo. Faça a sua oração, ou ore com alguém que está perto de você. Feche seus olhos. Todo avivamento começou por uma comunidade de amigos que decidiu se juntar para orar, para cantar, para ler a Bíblia, para falar uns com os outros. E o Espírito Santo veio naquela reunião. Então comece a orar, Jesus. Você não precisa ser bom para orar para Jesus, porque a gente não é bom. Ninguém é bom, a gente só foge da nossa maldade correndo em direção à bondade de Jesus. Eu não sou bom, irmãos. Eu só não paro de correr para a bondade de Jesus, porque se eu parar, a maldade me alcança. Senhor Jesus, nós te amamos nessa noite. Nós te amamos, Jesus. Não é o melhor amor do mundo, mas nós te amamos. E eu gosto de ouvir a sua voz dizendo: não foi você que me escolheu, Adenilson. Não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi você. E depois nós vamos entender porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque se contássemos a nossa história para algumas pessoas, elas nos deixariam de amar a gente. Se a gente abrisse a nossa mente para falar o que pensamos, as pessoas não queriam nós por perto, nós não seríamos feitos queridos de pessoas. Mas quanto mais o Senhor me enxerga, mais você me ama. Quanto mais eu deixo você me olhar, mais você me ama, Jesus. Mais você me quer, mais você quer me perdoar, mais você quer dizer: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Você é lindo, você é linda, seu cabelo é bonito, você é maravilhosa, você é amada, você é querido, você é valente, você é forte, você pode. Eu te amo e te chamei para passar a eternidade comigo. A salvação chega hoje para você. A salvação não é fazer parte de uma igreja, não é fazer parte de um ministério de jovens e adolescentes. A salvação é ouvir o A salvação é ouvir o som do coração de Jesus. A salvação é chegar tão perto de Jesus e ouvir o coração dele. Isso que é salvação. Senhor, eu entrego cada um aqui nas tuas mãos. Eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos, Senhor. Pessoas que precisam ser amadas por ti, pessoas que precisam entender que são amadas por ti, pessoas que vão parar de pecar, não com medo de ir para o inferno, mas por temor à sua amizade.
clamam a tua preciosa presença. Pessoas que vão desistir, abandonar aquele pecado, mas não é com medo de queimar no inferno, é porque não quer perder a amizade contigo. E eu sei que tem jovens aqui, Senhor, que quer largar isso, que quer largar esse pecado, que quer que seja uma história de passado, só porque te ama de verdade e não conseguiu. Eu peço, amigo, os ajuda, os ajuda. Eu peço por eles, eu oro por eles. Senhor, os ajuda a vencer, os ajuda a romper esses pecados, para que eles não se culpem mais, para que eles não se sintam sujos demais, mas que sejam amados e perdoados por Ti, e sejam felizes para sempre contigo. Eu oro em nome de Jesus. Antes de você se aceitar, eu quero saber se tem alguém aqui que nessa noite entregou a vida para Jesus. Eu quero saber, só quero ver se tem alguém que entregou a vida para Jesus, que está aqui na frente, está voltando para Jesus, está se reconciliando, ou está aí sentado. Eu quero que você veja que você tem muito mais amigo do que você poderia ter na vida. Mais alguém aqui que quer aceitar Jesus, está se reconciliando, está voltando. Onde está a primeira pessoa? Aleluia. Bendito, bendito, bendito seja o nome do Senhor. Você que está aqui na frente, olha para mim. Existem decisões que a gente toma na vida que são muito difíceis. De vez em quando a gente se depara com decisões que são muito difíceis de tomar, mas essas decisões são as mais importantes da nossa vida e por isso são difíceis. Enquanto eu olhava para vocês aqui na frente, me veio à memória o momento em que os discípulos enfrentavam uma adversidade no mar, sozinhos, sem saber o que fazer, e de repente eles veem aquele grande amigo, como foi dito, vindo andando sobre as águas. A princípio eles ficaram temerosos, mas Pedro disse assim: mestre, se és tu, me manda ir até aí, deixa eu ir aí. E o Senhor falou assim: vem. E ele desceu do barco, querido, ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas, mas sabe o que aconteceu logo em seguida? Ele afundou. Ele afundou e ele pediu socorro. E o amigo de todas as horas estava ali, com a mão estendida, para trazer ele para cima e devolver ele para o barco em segurança. De repente a sua demora em ter vindo até aqui à frente foi porque você pensou: mas se eu afundar de novo? Ele está me chamando para sair do barco, mas e se eu sair e afundar de novo? Se você afundar de novo, Ele vai estar ali com as mãos estendidas para te levantar outra vez. Então, se você ainda não veio porque está com medo de afundar de novo, corre. Vem correndo, que eu quero orar por você também. Porque quantas vezes for necessário, esse amigo vai estar com você. Ele disse assim: ainda que você ande pelo vale de sombra de morte, não tenha medo, eu estou contigo. A minha vara e o meu cajado é que te consola. Esse é o amigo que o nosso irmão pregou. Então olha para mim, você que está aqui na frente. Não temas, não tenha medo, confia, Ele é com você. E a partir de agora vai ser diferente. Ele sempre está com você. O que você precisa fazer a partir de agora é encostar a cabeça
no peito dele e ouvir as batidas do seu coração. Você quer fazer isso, amém? Amém? Então repete comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por me amar tanto assim. Muito obrigado por não desistir de mim. Muito obrigado porque a sua mão poderosa me alcançou. Perdoa-me, Senhor. Perdoa os meus erros. Perdoa as minhas falhas. Perdoa por ter me afastado do Senhor por um tempo. Perdoa por não acreditar. E muito obrigado por me trazer de volta. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida, e que de lá ele nunca mais saia, até a volta do Senhor, quando estaremos todos juntos diante do nosso grande amigo, declarando glória, glória, glória a Deus nas alturas. Poder e majestade seja dada ao Senhor, Rei da glória para sempre, onde vamos entoar um cântico novo, no lugar onde estaremos com o Senhor face a face, porque agora conhecemos em partes, mas em breve o veremos como o Senhor é. Guarda os teus filhos, Pai. Essa é minha oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aplauda o Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Aleluia. Glória a Deus. Se for para o Senhor, aplauda com mais força aí, por favor. Aleluia, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a adoração e exaltação. O céu está em festas porque pessoas se arrependeram ou voltaram para os caminhos. Há festa no céu, querido. Aleluia. Queridos, infelizmente nós estamos finalizando.